O sol de outubro aquecia as terras do interior de Goiás quando Leonardo recebeu o convite. Sentado na varanda de sua fazenda em Goiânia, o cantor sertanejo de 60 anos observava o horizonte enquanto dedilhava distraidamente seu violão. Os anos de estrada haviam marcado seu rosto com linhas de expressão que contavam histórias de palcos, multidões e noites sem fim, mas seus olhos ainda guardavam o brilho de quem tinha muito a viver. Patrão, chegou isso para você, disse Toninho, seu capataz de confiança há mais de 2 décadas, estendendo um envelope de papel creme com detalhes dourados. Leonardo deixou o violão de lado e pegou o envelope com curiosidade. Ao abri-lo, seus olhos percorreram o convite elegante. Convidamos Emival Eterno Costa, Leonardo, para a celebração do casamento de Gabriel Martins e Carolina Santos. Um sorriso esboçou-se em seus lábios, seguido por um semblante pensativo. Gabriel era filho de João Martins, um antigo amigo dos tempos em que Leonardo ainda formava dupla com seu irmão, Leandro, antes da fama. Quando os 2 jovens ainda sonhavam com um futuro na música sertaneja, João Martins, murmurou Leonardo para si mesmo. Quanto tempo fazia? 25 anos, talvez mais. A vida os havia separado, depois que a carreira de Leonardo decolou, e as últimas notícias que tivera eram de que João havia se mudado para o interior de São Paulo, após enfrentar dificuldades financeiras. Leonardo tomou um gole de seu café já morno e fechou os olhos. As lembranças vieram como flashes. Noites cantando em bares pequenos, os 2 casais, ele e sua ex-esposa, João e Mariana, compartilhando sonhos e dificuldades, as crianças pequenas brincando juntas. Vai ao casamento, patrão? Perguntou Toninho, interrompendo seus pensamentos. Não sei, faz tanto tempo, respondeu Leonardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O Gabriel deve ter uns 30 anos agora. Era só um menino quando nos vimos pela última vez. Naquela noite, deitado em sua cama, Leonardo não conseguia parar de pensar no convite. Havia algo nele que o incomodava, como uma música cuja letra não conseguimos recordar completamente. Por que João o convidaria depois de tanto tempo? O último encontro deles não tinha sido dos melhores. Discussões sobre dinheiro, oportunidades perdidas, palavras duras trocadas no calor do momento. Na manhã seguinte, Leonardo ligou para seu empresário, cancelando 2 shows do final de semana. Preciso ir a esse casamento, Rodrigo. É importante, disse ele, com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Enquanto arrumava uma mala pequena para a viagem até Ribeirão Preto, onde aconteceria a cerimônia, Leonardo sentia uma mistura de nostalgia e apreensão. Algo lhe dizia que aquele convite não era apenas sobre um casamento, era sobre fechar ciclos, sobre histórias inacabadas. Antes de sair, olhou para a foto de seu irmão Leandro na parede da sala. O que você faria, mano? Perguntou em voz baixa. Sem resposta, pegou as chaves do carro e partiu rumo ao passado que o aguardava a alguns quilômetros dali. A fazenda Santa Esmeralda ficava a cerca de 20 quilômetros do centro de Ribeirão Preto. Leonardo dirigia devagar pela estrada de terra que levava à propriedade, observando a paisagem que se transformava à sua frente. Os canaviais davam lugar a um jardim bem cuidado, com palmeiras imperiais ladeando o caminho até uma casa grande de estilo colonial. Carros luxuosos já estavam estacionados próximos à entrada, e Leonardo podia ouvir ao longe o som de uma orquestra afinando os instrumentos. Respirou fundo antes de desligar o motor. Optara por chegar um pouco mais cedo, esperando evitar os olhares e cochichos que sua presença certamente causaria. Leonardo, não acredito que você veio mesmo. A voz feminina o fez virar-se. Mariana, esposa de João, caminhava em sua direção. Os anos haviam sido gentis com ela. Ainda mantinha a elegância e o sorriso caloroso que Leonardo lembrava, embora os cabelos agora ostentassem mechas prateadas. Mariana
Ele sorriu, abraçando-a. Como não viria? Gabriel era praticamente da família. João vai ficar tão feliz em te ver, ela disse, com um brilho nos olhos que Leonardo não soube interpretar. Ele está na casa, ajudando Gabriel a se arrumar. Venha, vou te levar até lá. Enquanto caminhavam pelos jardins decorados para a cerimônia, Leonardo sentia os olhares curiosos dos poucos convidados que já haviam chegado. Ser uma figura pública tinha seus ônus, e a privacidade era um deles. Como está a vida, Mariana? Faz tanto tempo. Tivemos altos e baixos. Ela respondeu, com um suspiro. Depois que vocês perderam contato, João passou por momentos difíceis. A empresa quase faliu. Tivemos que vender a casa em Goiânia, mas ele é persistente. Recomeçamos aqui, do zero. Hoje a fazenda produz um dos melhores cafés da região. Leonardo assentiu, sentindo uma pontada de culpa. Talvez pudesse ter ajudado, se não tivessem se afastado. E Gabriel, como está o noivo? Nervoso como todo noivo, Mariana sorriu. Ele seguiu os passos do pai nos negócios, mas tem o seu talento musical. Toca violão nas horas vagas, sabia? Acho que aquelas tardes em que você e Leandro cantavam para as crianças deixaram uma marca nele. Ao entrarem na casa, Leonardo foi imediatamente transportado para o passado. As paredes claras, os móveis de madeira escura, os quadros de paisagens rurais, tudo lembrava a antiga casa de João em Goiânia, onde tantas vezes haviam compartilhado refeições e sonhos. Espere aqui, disse Mariana, indicando uma sala de estar, e vou avisar João que você chegou. Sozinho, Leonardo aproximou-se de um aparador onde várias fotografias estavam expostas. Entre retratos de família e momentos importantes, uma foto em particular chamou sua atenção. Ele e Leandro, muito jovens, ao lado de João e Mariana, todos sorrindo em frente a um pequeno palco improvisado. Leonardo pegou o porta-retratos, sentindo um nó na garganta ao lembrar daquele dia. Havia sido sua primeira apresentação paga, em uma festa de aniversário. João, que já tinha alguns contatos no meio musical, fora quem conseguira a oportunidade. Você não mudou nada. A voz grave fez Leonardo virar-se rapidamente. João Martins estava parado à porta, observando-o com uma expressão difícil de decifrar. Mais magro do que Leonardo se lembrava, com a postura ligeiramente curvada, ainda mantinha o olhar firme e decidido. João... Leonardo colocou o porta-retratos de volta no aparador, incerto sobre como proceder. Os anos de distanciamento pesavam entre eles como uma presença invisível. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, surpreendendo Leonardo, João atravessou a sala em passos largos e o abraçou fortemente. Obrigado por vir, disse João, com a voz embargada. Significa muito para Gabriel e para mim. Leonardo retribuiu o abraço, sentindo o peso dos anos de silêncio se dissipando aos poucos. Não perderia por nada. Sinto muito por termos nos afastado, João. A vida, a carreira. João se afastou, enxugando discretamente os olhos. O importante é que você está aqui agora. E há algo que precisamos conversar antes da cerimônia. O tom sério de João fez Leonardo sentir um calafrio. Havia algo mais naquele convite, como suspeitara desde o início. Venha comigo, disse João, guiando-o para fora da sala. Gabriel quer te ver. E depois, temos um assunto pendente para resolver. Enquanto seguia João pelos corredores da casa, Leonardo não podia deixar de pensar que aquele casamento seria apenas o começo de uma jornada mais profunda ao seu próprio passado. O quarto onde Gabriel se preparava estava no segundo andar da casa. João bateu suavemente na porta antes de entrar, fazendo um gesto para que Leonardo o seguisse. Gabriel, tem alguém aqui que quer te ver antes da cerimônia. O jovem virou-se, ajustando a gravata borboleta de seu smoking. Por um instante, Leonardo sentiu como se estivesse olhando para uma versão mais jovem de João. Os mesmos olhos castanhos profundos, o queixo determinado, o sorriso fácil. Mas havia algo mais em Gabriel,
uma serenidade que o pai nunca tivera. «Leonardo!» exclamou Gabriel, abandonando o espelho e vindo em sua direção com os braços abertos. «Não acredito que você veio mesmo!» O abraço do rapaz era caloroso e genuíno, surpreendendo Leonardo. Como poderia haver tanta afeição de alguém que mal o conhecia? «Claro que vim», respondeu Leonardo, sorrindo. «Não poderia perder o casamento do filho do meu amigo». Gabriel afastou-se, estudando o rosto de Leonardo com uma intensidade quase desconfortável. «Você sabe que cresci ouvindo suas músicas, não é? Meu pai tinha todos os seus discos. Ele me contava histórias sobre quando vocês cantavam juntos, antes da fama». Leonardo olhou para João, que observava a cena com uma expressão enigmática. «Seu pai exagera. Éramos apenas dois sonhadores tentando sobreviver com a música». «Mas você conseguiu», disse Gabriel com admiração. «E hoje está aqui, no meu casamento. Sabe, tem uma música sua que Carolina e eu escolhemos para a nossa primeira dança». Leonardo sentiu-se tocado pela sinceridade do rapaz. Era estranho pensar que sua música havia acompanhado a história de amor de Gabriel e Carolina, mesmo quando ele próprio estava ausente da vida da família. «É uma honra», respondeu, genuinamente emocionado. «E parabéns pelo casamento. Conheci sua noiva?» «Ainda não», interveio João. «A Carolina está se arrumando com as madrinhas em outro quarto. Vocês se conhecerão na cerimônia». Gabriel olhou para o relógio. «Que já deve começar em menos de 1 hora. Preciso terminar de me arrumar». «Deixaremos você se preparar», disse João, colocando uma mão no ombro de Leonardo. «Vamos tomar um café enquanto isso. Temos muito o que conversar». Leonardo assentiu, despedindo-se de Gabriel com outro abraço. Ao saírem do quarto, não pôde deixar de notar a foto na mesa de cabeceira. Uma mulher jovem e bonita que presumiu ser Carolina ao lado de Gabriel. Havia algo familiar nela, mas Leonardo não conseguiu precisar o quê. João o conduziu até um pequeno escritório no final do corredor, fechando a porta atrás deles. O cômodo era acolhedor, com estantes de livros cobrindo uma parede inteira e uma mesa de madeira maciça ocupando o centro do espaço. Pela janela aberta, podia-se ver os preparativos finais para a cerimônia no jardim. «Sente-se», disse João, indicando uma poltrona de couro. «Aceita um uísque ou prefere café?» «Café está bom», respondeu Leonardo, sentindo que precisaria estar sóbrio para a conversa que estava por vir. João serviu 2 xícaras de café de uma garrafa térmica sobre a mesa e sentou-se de frente para Leonardo. «Então», começou Leonardo, após um gole de café, «o que é esse assunto pendente que precisamos resolver?» João respirou fundo, como se buscasse as palavras certas. «Leonardo, você se lembra da última vez que nos vimos?» Leonardo assentiu lentamente. «Foi depois daquele show em Uberlândia, em 1995. Tivemos uma discussão sobre dinheiro, principalmente. Sobre um empréstimo que eu havia te feito anos antes, quando você e Leandro estavam começando», completou João, sem rancor na voz. «Você disse que já tinha me devolvido tudo, com juros. Eu insisti que faltava uma parte. E eu me ofendi», admitiu Leonardo, envergonhado pela lembrança. «Achei que você estava tentando se aproveitar do meu sucesso». João balançou a cabeça. «Éramos jovens e orgulhosos demais. A verdade é que, depois que me acalmei, encontrei os recibos. Você estava certo, tinha devolvido tudo. Mas naquela época, meu orgulho me impediu de te procurar para pedir desculpas». Leonardo sentiu um peso sendo removido de seus ombros. «Eu também deveria ter tentado esclarecer tudo, em vez de simplesmente cortar contato. O que passou, passou», disse João, com um aceno de mão. «Não é por isso que te chamei aqui hoje». João levantou-se e foi até uma gaveta da mesa, de onde tirou um envelope amarelado pelo tempo. «É sobre isso». Ele entregou o envelope a Leonardo, que o pegou com curiosidade. Dentro, havia uma carta manuscrita, datada de 1998, o ano em que Leandro, seu irmão e parceiro musical, havia falecido. «É uma carta do seu irmão», explicou João,
com a voz suave. Ele me escreveu algumas semanas antes de partir. Pediu que eu guardasse e só entregasse a você quando achasse que era o momento certo. Leonardo olhou para a letra familiar de seu irmão, sentindo o coração acelerar. Por que só agora, João? Já se passaram mais de 25 anos. João voltou a sentar-se com um semblante sério. Porque o conteúdo dessa carta muda tudo, Leonardo. E porque só agora, com o casamento de Gabriel, faz sentido que você saiba. Leonardo desdobrou a carta com mãos trêmulas, sem compreender a conexão entre o casamento de Gabriel e uma carta escrita por seu irmão tantos anos atrás. Começou a ler, enquanto João observava em silêncio, esperando o momento em que o passado finalmente encontraria o presente. Meu querido irmão Leonardo, se você está lendo esta carta, é porque eu já não estou mais aí. E porque João finalmente achou que era o momento certo para você saber a verdade. Espero que você possa me perdoar por guardar este segredo por tanto tempo. Lembra-se daquele período em 1992, quando você estava em turnê pelo Nordeste e eu fiquei em Goiânia por causa daquela bronquite? Foram apenas 2 semanas, mas mudaram minha vida para sempre. Durante aqueles dias, passei muito tempo na casa de João e Mariana. Eles me acolheram como família, cuidaram de mim quando a febre piorava. Foi nesse período que conheci Sandra, prima de Mariana, que estava passando uma temporada com eles. Leonardo, não sei como dizer isso de outra forma. Sandra e eu nos apaixonamos. Foi rápido, intenso, impensado. Quando você voltou da turnê, ela já havia partido para São Paulo, onde morava. Nunca contei a você sobre ela porque sabia que tinha sido apenas um momento, algo que não poderia continuar. Nossa carreira estava decolando. Eu tinha outras responsabilidades, outros compromissos. Alguns meses depois, recebi uma ligação de Sandra. Ela estava grávida, de uma menina, nossa filha Leonardo. Eu tenho uma filha que você não conhece, que ninguém sabe que é minha, exceto João e Mariana, que ajudaram a guardar o segredo a meu pedido. O nome dela é Carolina. Sandra casou-se logo depois com outro homem, que assumiu Carolina como sua filha. Ele é um bom homem, pelo que João me contou ao longo dos anos. Dei-lhes uma ajuda financeira substancial, sempre através de João, para que Carolina nunca passasse necessidades. Mas nunca pude ser um pai para ela, nunca pude vê-la crescer, exceto por algumas fotos que João me enviava secretamente. Agora que sinto minha saúde se deteriorando, preciso que alguém saiba a verdade caso algo aconteça comigo. E não há ninguém em quem eu confie mais do que você, meu irmão. Peço que respeite minha decisão de manter esse segredo. Carolina tem uma vida, uma família, e revelar a verdade agora poderia apenas trazer confusão e dor. Mas se um dia ela precisar de algo, gostaria que você estivesse lá por ela, mesmo que à distância, como um anjo da guarda que ela nunca saberá que possui. Perdoe-me por não ter compartilhado isso antes. Algumas verdades são pesadas demais para serem ditas em voz alta. Com todo o meu amor, seu irmão, Leandro. Leonardo deixou a carta cair sobre seu colo, o rosto pálido e as mãos trêmulas. A revelação era como um soco no estômago. Seu irmão tinha uma filha, uma sobrinha que ele nunca conhecera, nunca soubera que existia. Carolina murmurou, levantando os olhos para João. A noiva de Gabriel. É ela, não é? A filha de Leandro. João assentiu lentamente. Sim, Carolina é sua sobrinha, filha de seu irmão com Sandra Lima. Ela não sabe, ninguém sabe, exceto eu, Mariana, e agora você. Leonardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, os últimos preparativos para o casamento continuavam. Flores sendo ajustadas, convidados chegando, músicos afinando instrumentos. Um dia de celebração que agora carregava um peso muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Por que agora, João? Por que me mostrar esta carta justo no dia do casamento dela? João juntou as mãos sobre a mesa, o semblante grave, porque achei que você deveria saber antes de vê-la caminhar até o altar.
Porque pensei que, depois de todos esses anos, você merecia conhecer a verdade sobre sua família. E porque ele hesitou, como se medisse as palavras. Porque Carolina sempre foi fascinada por você e por Leandro. Cresceu ouvindo suas músicas, admirando vocês de longe. Há alguns meses, quando ela e Gabriel anunciaram o noivado, ela expressou um desejo. Queria que o grande Leonardo cantasse no casamento dela. Foi Gabriel quem sugeriu convidá-lo. Leonardo sentiu o peso da ironia. Sua sobrinha, sem saber do laço que os unia, desejava sua presença no dia mais importante de sua vida. Ela se parece com ele? Perguntou Leonardo, a voz embargada. Tem o sorriso dele, respondeu João com suavidade. E os olhos, aquele mesmo brilho quando está animada com algo. E canta maravilhosamente bem, embora nunca tenha seguido carreira. Acho que está no sangue. Leonardo fechou os olhos, tentando processar tudo. Parte dele queria sair correndo dali, fugir da verdade e das emoções que ela trazia. Outra parte queria conhecer Carolina imediatamente, abraçá-la, contar-lhe tudo sobre o pai que ela nunca realmente conheceu. O que devo fazer, João? Contar a ela? João suspirou profundamente. Essa decisão não cabe a mim, Leonardo. Leandro quis protegê-la, dando-lhe uma vida sem complicações. Ele acreditava que era o melhor para ela. Mas agora você tem a carta, tem a verdade. O que fazer com isso é sua escolha. Leonardo voltou a sentar-se, passando as mãos pelo rosto. Preciso de tempo para pensar. Isso é demais para absorver de uma vez. Entendo, disse João, levantando-se. A cerimônia começará em breve. Você ainda quer ficar? Leonardo assentiu lentamente. Sim. Não perderia o casamento de minha sobrinha por nada neste mundo, mesmo que ela não saiba quem realmente sou. João colocou uma mão em seu ombro, apertando-o em um gesto de conforto. Seja qual for sua decisão, estaremos ao seu lado. Você é família, Leonardo. Sempre foi. Quando João saiu do escritório, deixando-o sozinho com seus pensamentos, Leonardo pegou novamente a carta, relendo-a com cuidado, como se pudesse ouvir a voz de seu irmão em cada palavra. Depois de tanto tempo, Leandro ainda conseguia surpreendê-lo, ainda conseguia virar seu mundo de cabeça para baixo. Lá fora, a música começava a tocar, anunciando que a cerimônia estava prestes a começar. Leonardo guardou a carta no bolso interno do paletó, bem próxima ao coração, e levantou-se. Independentemente do que decidisse fazer com a verdade que acabara de descobrir, havia um casamento para assistir, o casamento de sua sobrinha. Com passos determinados, ele deixou o escritório e dirigiu-se ao jardim, onde o destino aguardava nas formas de promessas de amor e segredos de família. O jardim da fazenda Santa Esmeralda havia se transformado em um cenário de contos de fadas. Centenas de luzes brancas pendiam das árvores, criando um céu estrelado artificial que se refletia no pequeno lago ornamental. Fileiras de cadeiras brancas formavam um corredor natural que levava a um altar decorado com flores do campo e videiras entrelaçadas. Leonardo sentou-se discretamente na última fileira, do lado destinado aos convidados do noivo. Seus pensamentos ainda estavam em turbilhão após a revelação de João, mas ele se esforçava para manter a compostura. A orquestra começou a tocar uma melodia suave, e os convidados se acomodaram em seus lugares, criando um murmúrio de expectativa. Gabriel já aguardava no altar, elegante em seu terno escuro, ao lado do celebrante e de seus padrinhos. Seus olhos brilhavam de ansiedade e felicidade, alheio ao drama familiar que se desenrolava silenciosamente ao seu redor. A música mudou, anunciando a entrada do cortejo. Primeiro vieram as damas de honra, em vestidos azul claro, seguidas por uma menina que espalhava pétalas de rosas brancas pelo caminho. E então, a música parou brevemente, apenas para recomeçar com os acordes inconfundíveis de Eu Juro, uma das baladas românticas mais conhecidas que Leonardo gravara com seu irmão.
O coração de Leonardo falhou uma batida quando a viu. Carolina entrou pelo corredor de flores, conduzida por um homem de meia idade que Leonardo presumiu ser seu pai adotivo. Ela estava radiante em um vestido branco de renda, com um véu delicado emoldurando seu rosto. E João estava certo. Mesmo à distância, Leonardo podia ver o sorriso de Leandro nela, o mesmo formato dos olhos, a mesma postura graciosa ao caminhar. Sua sobrinha, a filha de seu irmão. Um pedaço de Leandro que continuava vivo, florescendo, prestes a iniciar um novo capítulo de sua vida. Leonardo sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto sem que pudesse contê-las. Ao seu lado, uma senhora idosa ofereceu-lhe discretamente um lenço, que ele aceitou com um aceno de agradecimento. Enquanto Carolina avançava lentamente pelo corredor, ao som da música que seu verdadeiro pai ajudara a imortalizar, Leonardo sentiu uma presença quase palpável ao seu lado, como se, de alguma forma impossível de explicar, Leandro estivesse ali, assistindo ao casamento de sua filha através dos olhos do irmão. A cerimônia transcorreu como um sonho nebuloso para Leonardo. Ele ouviu os votos trocados entre Gabriel e Carolina, testemunhou o beijo que selou a união, aplaudiu quando os recém-casados percorreram o corredor de volta sob uma chuva de pétalas. Mas sua mente estava distante, dividida entre o passado e o presente, entre segredos e revelações. Após a cerimônia, os convidados foram conduzidos a uma área adjacente, onde mesas estavam dispostas para o jantar e uma pista de dança aguardava sob um céu aberto, agora iluminado por estrelas reais que começavam a pontilhar o firmamento. Leonardo manteve-se afastado, observando de longe enquanto os noivos recebiam cumprimentos. Viu João e Mariana ao lado deles, sorridentes e orgulhosos, e sentiu uma pontada de inveja por terem podido acompanhar o crescimento de Carolina, por terem sido parte de sua vida, enquanto ele nem mesmo sabia de sua existência. Senhor Leonardo, a voz o surpreendeu. Um jovem garçom, não mais que 20 anos, aproximou-se com uma bandeja de taças de champanhe. Os noivos pediram que eu lhe entregasse isso, disse o rapaz, estendendo um pequeno envelope junto com uma taça. Leonardo agradeceu, pegando o envelope com curiosidade. Dentro havia um bilhete escrito com uma caligrafia delicada. Seria uma honra se pudesse cantar uma música para nossa primeira dança como casal. Sempre sonhei com este momento. Carolina e Gabriel. Leonardo olhou em direção à mesa principal, onde Carolina o observava com um sorriso tímido e esperançoso. Mesmo à distância, aquele sorriso era tão familiar, tão parecido com o de Leandro, que ele sentiu o coração apertar. O que deveria fazer? Poderia estar diante dela, olhar nos olhos de sua sobrinha, cantar para ela, sabendo que carregava um segredo que poderia transformar completamente sua visão de mundo, sua compreensão sobre quem era. Por um momento, Leonardo considerou recusar educadamente, inventar uma desculpa qualquer. Seria mais fácil, mais seguro. Mas então se lembrou das palavras de Leandro na carta. Se um dia ela precisar de algo, gostaria que você estivesse lá por ela, mesmo que à distância, como um anjo da guarda que ela nunca saberá que possui. Hoje, Carolina precisava dele, não como um tio que nunca soube que tinha, mas como o artista que poderia tornar seu dia especial ainda mais memorável. Leonardo respirou fundo e assentiu em direção à mesa dos noivos, vendo o rosto de Carolina se iluminar em resposta. Ele se dirigiu discretamente ao pequeno palco, onde a banda se preparava para a festa, conversou brevemente com o maestro e pegou o violão que lhe foi oferecido. Quando o mestre de cerimônias anunciou a primeira dança dos noivos, acrescentando que seria acompanhada por uma apresentação especial do grande Leonardo, um murmúrio de excitação percorreu o salão. Gabriel conduziu Carolina até o centro da pista, tomando-a nos braços com gentileza. Leonardo ajustou o microfone e dedilhou suavemente as primeiras notas. Escolhera Eu Juro, a mesma música que tocara quando Carolina entrara na cerimônia.
Era uma homenagem silenciosa a Leandro, uma forma de permitir que o pai estivesse presente, de alguma forma, neste momento importante na vida da filha. Eu juro, por Deus e meu santo, eu juro que te amo tanto, que meu coração já não aguenta, de tanta felicidade. Enquanto cantava, observava o casal dançando. Carolina tinha lágrimas nos olhos, emocionada por ter sua música favorita cantada pelo próprio Leonardo em seu casamento. Se ela soubesse o verdadeiro significado daquele momento, a verdadeira conexão que os unia, foi então que algo inesperado aconteceu. No meio da música, Carolina desvencilhou-se gentilmente dos braços de Gabriel e caminhou até a beira do palco, fazendo um gesto pedindo para falar ao microfone. Surpreso, Leonardo interrompeu a música e inclinou-se, oferecendo o microfone. "Obrigada, Leonardo", disse ela, com a voz embargada pela emoção. "Esta música tem um significado muito especial para mim. Minha mãe sempre me contou que meu pai biológico, que faleceu quando eu era muito pequena, adorava você e seu irmão Leandro. Ele costumava cantar suas músicas para mim quando eu ainda estava na barriga dela." Leonardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Ao lado da pista, viu João e Mariana trocarem olhares preocupados. "Sei que vocês eram grandes amigos, meu pai e você. Ele se chamava Ricardo e, embora eu mal me lembre dele, cresci sentindo que o conhecia através das suas músicas. Cantar essa música no meu casamento é como tê-lo aqui comigo, de alguma forma." Leonardo lutou para manter a compostura. "Ricardo?" Havia outro segredo ali, outra camada nessa história que ele ainda não conhecia. Olhou rapidamente para João, que parecia tão surpreso quanto ele. "É uma honra poder fazer parte desse momento tão especial", conseguiu dizer, sua voz traindo apenas ligeiramente a emoção que sentia. Carolina sorriu, devolvendo o microfone, e retornou aos braços de Gabriel para concluírem a dança. Leonardo retomou a música, seus dedos movendo-se automaticamente pelas cordas do violão, enquanto sua mente trabalhava freneticamente para entender o que acabara de ouvir. Quando a música terminou, os aplausos ecoaram pelo salão. Leonardo agradeceu com um aceno e desceu rapidamente do palco, precisando de ar, de espaço para processar. Dirigiu-se para uma área mais afastada dos jardins, onde a música da festa soava mais distante e as luzes não alcançavam com tanta intensidade. "Leonardo." A voz de João o alcançou na penumbra. Seu antigo amigo se aproximou, o rosto marcado pela mesma confusão que Leonardo sentia. "Você ouviu?" perguntou Leonardo, sem preâmbulos. "Ricardo? Quem é Ricardo?" João balançou a cabeça, visivelmente perturbado. "Não sei. Sempre pensei que Sandra tivesse contado a Carolina que seu pai adotivo era seu pai biológico. Nunca imaginei que tivesse inventado outra história. Isso muda tudo", murmurou Leonardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Ela acredita que seu pai biológico era um homem chamado Ricardo, que gostava das nossas músicas. Não é apenas o segredo de Leandro que está em jogo agora, mas também essa história que Sandra criou. O que você vai fazer?" perguntou João, a preocupação evidente em sua voz. Leonardo não teve tempo de responder. Um dos garçons aproximou-se, trazendo outro bilhete. "Da noiva", explicou o jovem, antes de se afastar discretamente. Leonardo abriu o bilhete com dedos trêmulos. "Poderia me encontrar na biblioteca da casa em 15 minutos? Há algo que gostaria de lhe mostrar, Carolina." Mostrando o bilhete a João, Leonardo sentiu um aperto no peito. "O que ela quer? Será que Sandra contou algo a ela?" "Não sei", respondeu João, pensativo. "Mas você precisa ir, seja o que for, você precisa enfrentar." Leonardo assentiu, sentindo o peso da carta de Leandro no bolso interno de seu paletó. "Sim, preciso ir, mas não sei se estou pronto para contar a verdade a ela. Não sei se algum dia estarei. Faça o que seu coração mandar", disse João, apertando seu ombro em um gesto de apoio. "Você saberá o que é certo quando chegar o momento." 15 minutos depois, Leonardo batia suavemente na porta da biblioteca.
Seu coração batia tão forte que ele temia que pudesse ser ouvido do outro lado da porta. Entre, veio a resposta suave. A biblioteca era um cômodo acolhedor, com estantes de livros do chão ao teto e poltronas de couro espalhadas estrategicamente pelo espaço. Carolina estava sentada em uma delas, ainda em seu vestido de noiva, uma visão etérea sob a luz amarelada dos abajures. Leonardo, ela sorriu, levantando-se para recebê-lo. Obrigada por vir e obrigada pela música. Foi perfeito. O prazer foi meu, respondeu ele, tentando manter a voz firme. Parabéns pelo casamento. Você e Gabriel formam um belo casal. Carolina indicou a poltrona à sua frente. Por favor, sente-se. Sei que deve estar se perguntando por que o chamei aqui, longe da festa. Leonardo obedeceu, observando cada detalhe do rosto dela, buscando traços de Leandro, confirmando o que João havia dito. Os olhos, o sorriso, até mesmo certos gestos eram inconfundivelmente de seu irmão. Tenho algo para lhe mostrar, continuou Carolina, abrindo uma pequena bolsa que estava ao seu lado. Dela, retirou um envelope antigo, amarelado pelo tempo, tão semelhante ao que Leonardo carregava em seu próprio bolso que ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Minha mãe me deu isso quando fiz 18 anos, explicou Carolina. Disse que era de meu pai biológico, Ricardo, e que eu só deveria abrir quando me sentisse pronta. Guardei por anos, com medo do que poderia encontrar dentro. Só tive coragem de abrir na semana passada, enquanto me preparava para o casamento. Ela estendeu o envelope para Leonardo, que o pegou com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto em preto e branco. Leandro, muito jovem, sorrindo ao lado de uma mulher bonita que Leonardo presumiu ser Sandra. E junto à foto, um pequeno bilhete escrito à mão. Para minha filha, que ainda não conheço. Se um dia você ler isto, saiba que, não importa onde eu esteja, meu amor por você é eterno. Seu pai, Leandro, o mundo pareceu parar de girar ao redor de Leonardo. O bilhete estava assinado por Leandro, não Ricardo, Leandro. Seu irmão havia revelado sua identidade à filha, mesmo que indiretamente, através deste simples bilhete. Não entendo, disse Carolina, observando atentamente a reação de Leonardo. Minha mãe sempre me falou sobre Ricardo, mas o bilhete está assinado por Leandro, seu irmão. Por anos, achei que fosse um erro, ou que talvez Ricardo fosse um apelido, mas ontem à noite, revisando álbuns antigos de família, encontrei outras fotos. Ela retirou mais algumas fotografias da bolsa. Leandro em diferentes momentos, sempre ao lado de Sandra, sempre discretamente, como se temessem ser vistos. É ele, não é? Perguntou Carolina, sua voz quase um sussurro. Meu pai não era Ricardo, era Leandro, seu irmão. Por isso quis tanto que você cantasse no meu casamento. De alguma forma, sempre soube que havia uma conexão mais profunda. Leonardo fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Quando os abriu novamente, viu que Carolina o observava com expectativa. Seus olhos, os olhos de Leandro, marejados de lágrimas contidas. Por que me mostrou isso? Perguntou ele, finalmente. Por que agora? Porque sempre senti que faltava uma peça na história da minha vida, respondeu ela, com simplicidade. E porque, quando o vi hoje, tive certeza. Há algo em você que me é familiar, como se eu o conhecesse desde sempre. Como se fôssemos família, completou Leonardo, a palavra escapando antes que pudesse contê-la. Carolina assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. Então é verdade. Leandro era meu pai. E você é meu tio. O momento havia chegado. Não havia mais como esconder a verdade, nem motivo para fazê-lo. Com um suspiro profundo, Leonardo retirou a carta de Leandro de seu bolso. Só descobri hoje, confessou, estendendo a carta para Carolina. João me entregou esta carta escrita por Leandro pouco antes de falecer. Ele conta tudo nela. Sobre você, sobre Sandra, sobre o acordo que fizeram para manter tudo em segredo.
Carolina pegou a carta com reverência, como se fosse um objeto sagrado. Enquanto lia, mais lágrimas corriam livremente por seu rosto. Leonardo observava em silêncio, respeitando aquele momento íntimo entre pai e filha, separados pelo tempo e pelo destino, mas conectados através das palavras escritas há tanto tempo. Quando terminou de ler, Carolina levantou os olhos para Leonardo, um novo entendimento brilhando através das lágrimas. Ele queria me proteger, murmurou. Todos queriam. Minha mãe, inventando a história de Ricardo, João e Mariana, guardando o segredo. E agora você, hesitando em me contar a verdade. Perdoe-nos, pediu Leonardo, sentindo suas próprias lágrimas ameaçando cair. Só queríamos o melhor para você. Carolina levantou-se e, em um movimento que pegou Leonardo de surpresa, abraçou-o fortemente. Não há nada para perdoar. Graças a vocês, tive uma vida feliz, cercada de amor. E agora, no dia mais importante da minha vida, descobri que ainda tenho família, que tenho um tio que pode me contar sobre meu pai, sobre quem ele realmente era. Leonardo retribuiu o abraço, permitindo-se finalmente liberar as emoções contidas. Era como abraçar um pedaço de Leandro, um milagre que ele nunca esperara encontrar. Prometo contar tudo, disse ele, quando finalmente se separaram. Cada história, cada memória, tudo o que você quiser saber sobre seu pai. Eu gostaria muito, sorriu Carolina, enxugando as lágrimas. Mas agora há uma festa de casamento acontecendo e um marido me esperando. Você se importaria se continuássemos esta conversa amanhã? Leonardo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Claro que não. Temos todo o tempo do mundo agora. Juntos, tio e sobrinha deixaram a biblioteca, retornando à celebração que continuava nos jardins. Leonardo sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. O segredo havia sido revelado, mas em vez de trazer dor, trouxera reconciliação e novas possibilidades. Enquanto caminhavam de volta para a festa, Leonardo teve a distinta sensação de que Leandro, de algum lugar, sorria para eles. A manhã após o casamento amanheceu clara e fresca na fazenda Santa Esmeralda. Leonardo acordou cedo, após uma noite de sono inquieto, repleta de sonhos com seu irmão. Vestiu-se rapidamente e saiu para caminhar pelos jardins, agora silenciosos após a agitação da festa. Encontrou João sentado na varanda da casa principal, uma xícara de café nas mãos, contemplando o horizonte onde o sol começava a se elevar. Bom dia, cumprimentou Leonardo, juntando-se ao amigo. Parece que tivemos a mesma ideia. João sorriu, indicando a cadeira ao seu lado. Sempre gostei deste momento do dia. O silêncio, a promessa de um novo começo. Um funcionário apareceu discretamente, trazendo uma xícara de café para Leonardo, que agradeceu com um aceno. Como você está? Perguntou João, após alguns momentos de silêncio compartilhado. Conseguiu processar tudo o que aconteceu ontem? Leonardo tomou um gole de café antes de responder. Ainda estou tentando. É muita coisa para absorver em tão pouco tempo, mas me sinto aliviado, de certa forma, como se um círculo finalmente tivesse se fechado. Carolina contou a Gabriel? Indagou João. Não sei, admitiu Leonardo. Não os vi depois que saí da biblioteca. Achei melhor dar-lhes espaço. Afinal, era a noite de núpcias deles. João assentiu, compreensivo. Eles partem para a lua de mel hoje à tarde. Paris, por 2 semanas. Mas Carolina me enviou uma mensagem ontem à noite, dizendo que gostaria de conversar com você antes de partirem. Como se invocada pela menção de seu nome, Carolina apareceu na porta da varanda. Vestia roupas simples, jeans e uma blusa branca. Mas havia uma luminosidade nela, talvez resultado da felicidade do casamento, talvez do alívio de finalmente conhecer a verdade sobre suas origens. Bom dia, disse ela, sorrindo timidamente. Espero não estar interrompendo. De modo algum, respondeu João.
levantando-se. Na verdade, eu já estava de saída. Tenho alguns assuntos para resolver na fazenda. Com um aceno discreto para Leonardo, João retirou-se, deixando tio e sobrinha sozinhos. Carolina sentou-se na cadeira que João havia deixado vaga, suas mãos inquietas sobre o colo. Por um momento, nenhum dos dois falou, como se medissem cuidadosamente as palavras que usariam. Passei a noite lendo e relendo a carta, começou Carolina. Finalmente. Tentando imaginar como foi para ele escrever aquelas palavras, sabendo que não estaria aqui para ver-me crescer. Leonardo assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Leandro sempre foi o mais sensível de nós dois. Guardava muito dentro de si. Raramente compartilhava suas dores. Deve ter sido insuportavelmente difícil para ele manter esse segredo, especialmente de mim. Você acha que ele queria me conhecer? Perguntou Carolina, sua voz revelando uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança que demonstrara na noite anterior. Tenho certeza absoluta, respondeu Leonardo, sem hesitação. Conhecendo meu irmão como conhecia, sei que cada fibra do seu ser deve ter desejado ser parte da sua vida. Mas ele era um homem de princípios, Carolina. Se concordou em manter-se distante, foi porque acreditava genuinamente que era o melhor para você. Carolina enxugou uma lágrima que ameaçava cair. Gabriel ficou chocado quando contei. Não consigo imaginar o que João e Mariana devem ter sentido, guardando esse segredo por tantos anos. Eles te amam, disse Leonardo, simplesmente. Assim como sua mãe, assim como Leandro, à sua maneira. Às vezes, o amor nos leva a fazer escolhas difíceis. Um silêncio confortável caiu entre eles, enquanto o sol continuava sua ascensão no céu, prometendo um dia quente. Gostaria de lhe mostrar algo, disse Carolina, após alguns minutos. Algo que talvez o ajude a entender melhor toda essa história. Ela retirou do bolso um pequeno dispositivo USB, oferecendo-o a Leonardo. São gravações. Minha mãe as fez ao longo dos anos, desde que eu era pequena. Uma espécie de diário em áudio, onde ela fala sobre tudo, sobre Leandro, sobre a decisão de esconder a verdade, sobre como foi me criar sabendo que eu tinha um pai famoso que ninguém poderia saber quem era. Leonardo pegou o dispositivo com cuidado, como se fosse uma relíquia preciosa. Tem certeza de que quer que eu escute? Parece algo muito pessoal. Tenho, afirmou Carolina, com convicção. Você merece entender, e eu também quero que entenda. Além disso, ela hesitou, um sorriso tímido formando-se em seus lábios. Há algumas gravações minhas também, de quando eu era adolescente e descobri o dispositivo. Gravei mensagens para meu pai, Ricardo, contando sobre minha vida, meus sonhos. Achei que talvez algum dia ele pudesse ouvi-las onde quer que estivesse. Leonardo sentiu um nó na garganta. Vou ouvir cada uma delas, prometo. E se você quiser, posso contar como era Leandro nos bastidores, longe dos holofotes, as histórias que ninguém mais conhece. Eu adoraria, respondeu Carolina, seus olhos brilhando de expectativa. Mas terá que esperar até voltarmos da lua de mel. 2 semanas. Estarei aqui, prometeu Leonardo. Se me convidarem, é claro. Considere-se oficialmente convidado para o jantar de boas-vindas, sorriu Carolina. E para muitos outros depois desse. Um silêncio confortável caiu entre eles novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe, disse Carolina, finalmente. Passei tanto tempo imaginando como seria meu pai biológico, que nunca pensei que poderia ganhar um tio no processo. Leonardo sorriu, emocionado pela simplicidade e profundidade daquela observação. E eu nunca imaginei que poderia ganhar uma sobrinha tão extraordinária. O som de passos interrompeu o momento. Gabriel aproximava-se, um sorriso caloroso no rosto. Ah, aí está você, disse ele, beijando Carolina na testa. Bom dia, Leonardo. Espero que tenha dormido bem. Melhor do que em muito tempo, respondeu Leonardo, sinceramente. Contei tudo a ele, informou Carolina,
pegando a mão do marido. Gabriel assentiu, seu semblante tornando-se mais sério. É uma história incrível, quase difícil de acreditar, mas explica muita coisa, incluindo por que Carolina sempre foi tão obcecada pelas músicas de vocês dois. Leonardo riu suavemente. Está no sangue, suponho. Falando nisso, disse Gabriel, olhando para a esposa com carinho. Se tudo correr bem, em alguns anos teremos um novo membro na família. E gostaríamos que você fosse uma presença constante na vida dele ou dela. O que acha de ser um padrinho oficial? A proposta pegou Leonardo de surpresa. A ideia de ser padrinho de um possível filho de Carolina e Gabriel, um neto de Leandro, era mais do que ele jamais poderia ter esperado. Seria uma honra, respondeu, com a voz embargada pela emoção. A maior honra da minha vida. Carolina levantou-se e abraçou Leonardo. Um abraço que carregava décadas de histórias não contadas, de conexões interrompidas e agora restauradas. Obrigada por ter vindo ao casamento, sussurrou ela. Obrigada por ter sido corajoso o suficiente para enfrentar a verdade, para me dar a chance de conhecer minha verdadeira história. Quando se separaram, Leonardo viu João e Mariana observando a cena de longe, sorrisos emocionados em seus rostos. O círculo estava completo agora, os segredos revelados, as feridas em processo de cicatrização. Mais tarde, naquele dia, Leonardo observou o carro que levava Carolina e Gabriel para o aeroporto afastar-se pela estrada de terra. Em seu bolso, o pequeno dispositivo USB pesava como um tesouro recém-descoberto. Em seu coração, uma nova leveza, um sentimento de possibilidades que não experimentava havia muito tempo. No horizonte, nuvens brancas deslizavam pelo céu azul, lembrando-o das muitas vezes em que ele e Leandro, ainda meninos, deitavam-se na grama e imaginavam figuras nas formações efêmeras. Aquela parece um cavalo, diria Leandro. Não, é um dragão, responderia Leonardo. E ririam, discutindo amigavelmente sobre quem estava certo. Agora, tantos anos depois, olhando para o mesmo céu, Leonardo sentiu como se seu irmão estivesse ao seu lado novamente, compartilhando este momento de redenção e recomeço. Você fez bem, mano, murmurou para o vento. Ela é incrível, e vou cuidar dela por você, prometo. Uma brisa suave acariciou seu rosto, como se o universo, ou talvez Leandro, respondesse ao seu juramento silencioso. Leonardo sorriu, sabendo que um novo capítulo de sua vida estava apenas começando. O estúdio de gravação em São Paulo estava silencioso naquela tarde de sábado. A maioria dos funcionários havia sido dispensada mais cedo, criando um ambiente íntimo e reservado, exatamente como Leonardo havia solicitado. Ele ajustou o microfone e fez um sinal para o técnico de som na cabine de controle. Estamos prontos? O homem levantou o polegar em resposta e a luz vermelha acendeu, indicando que a gravação havia começado. Leonardo dedilhou suavemente o violão, as primeiras notas de uma melodia familiar preenchendo o espaço. A seu lado, Carolina fechou os olhos por um momento, respirando fundo, antes de aproximar-se de seu próprio microfone. Quando começou a cantar, sua voz clara e emocionada uniu-se à de Leonardo em perfeita harmonia. A mesma harmonia que por tantos anos ele compartilhara com Leandro. Entre tantas coisas que eu não entendi, o destino quis te trazer até mim. Como explicar o que eu nem conheci? Um amor que sempre esteve aqui. A música, composta por Leonardo especialmente para este momento, contava a história de um amor que transcendia o tempo e as circunstâncias, de laços familiares que, mesmo escondidos, permaneciam fortes e inabaláveis. Através do vidro da cabine de som, Leonardo podia ver Gabriel, sentado ao lado de João e Mariana, os três com expressões emocionadas enquanto assistiam ao dueto. No colo de Mariana, um álbum de fotografias aberto mostrava imagens de Leandro jovem, eternizado em sua beleza e talento. Desde o casamento, muita coisa havia mudado. Leonardo havia cancelado vários compromissos de sua agenda lotada para passar mais tempo com Carolina e Gabriel.
Juntos, haviam visitado lugares significativos na vida de Leandro, compartilhado histórias, construído pontes sobre o abismo do tempo perdido. As gravações no dispositivo USB haviam revelado uma Sandra muito diferente da mulher que Leonardo imaginara. Não uma oportunista que escondera a verdade por conveniência, mas uma jovem apaixonada que fizera escolhas difíceis para proteger sua filha e respeitar os desejos do homem que amara. Leonardo havia se encontrado com ela. Um almoço tenso que gradualmente se transformara em uma conversa sincera e emocionada. Sandra chorou ao ver como Leonardo e Carolina haviam formado um vínculo tão rápido e profundo, como se os anos de separação nunca tivessem existido. É como ver um pedaço de Leandro novamente, dissera ela, observando tio e sobrinha interagindo. Nos olhos dela, no seu sorriso. E agora, na conexão de vocês, a gravação que faziam agora, um dueto que seria lançado como parte de um projeto especial de Leonardo, era o culminar de meses de reconexão, de cura, de celebração dos laços que nem mesmo a morte de Leandro pudera romper completamente. Quando a última nota soou, um silêncio reverente preencheu o estúdio. Carolina olhou para Leonardo, lágrimas brilhando em seus olhos, um sorriso iluminando seu rosto. Ele teria amado isso, disse ela, suavemente. Sim, concordou Leonardo, sentindo uma certeza profunda em seu coração. Ele teria amado. Do outro lado do vidro, Gabriel levantou-se, mostrando discretamente o relógio. Eles tinham uma reserva para jantar, uma celebração especial. Carolina acabara de confirmar sua gravidez na semana anterior. Um novo membro da família estava a caminho. Uma nova geração que carregaria o legado de Leandro, mesmo que indiretamente. Leonardo guardou cuidadosamente seu violão no estojo, pensando em como a vida podia ser surpreendente. Um simples convite de casamento o levara a descobrir uma sobrinha que não sabia que tinha, a reconciliar-se com amigos perdidos há muito tempo, a encontrar um novo propósito quando pensava que sua jornada já estava definida. Enquanto saíam do estúdio, Carolina entrelaçou seu braço ao de Leonardo. Sabe o que mais gosto nessa música que gravamos? Perguntou. O quê? Indagou Leonardo, curioso. Que não é um final, respondeu ela sorrindo. É um começo para todos nós. Leonardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Aquela música, aquele momento no estúdio, era apenas o início de um novo capítulo. Um capítulo que, de alguma forma misteriosa e bela, Leandro havia ajudado a escrever através da carta guardada por tanto tempo, através da filha que deixara no mundo, através do amor que transcendera até mesmo a morte. Ao entrarem no carro de Gabriel, prontos para seguirem para o restaurante, Leonardo olhou mais uma vez para o céu, agora pintado com as cores do pôr do sol. Havia paz em seu coração, uma sensação de completude que não experimentava havia décadas. Obrigado, mano, sussurrou para si mesmo, sabendo que, de alguma forma, em algum lugar, Leandro podia ouvi-lo. E, como resposta, no rádio do carro, começou a tocar uma antiga música da dupla, uma daquelas baladas românticas que haviam marcado época e continuavam a emocionar gerações. Carolina aumentou o volume, sorrindo para Leonardo pelo retrovisor. Coincidência? Perguntou ela, com um brilho especial no olhar. Leonardo sorriu de volta, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente em casa. Ou talvez só um lembrete de que alguns laços nunca se quebram. E assim, embalados pela música que unia passado e presente, a família seguiu seu caminho, levando consigo a certeza de que, mesmo nas histórias mais improváveis, o amor encontra sempre uma maneira de prevalecer.